Sejam bem-vindas ao podcast Mulher Medicina. Esse é um espaço onde mulheres compartilham suas jornadas de cura, de transformação e de despertar. Hoje a voz que se junta à nossa teia é ela, que é psicóloga, especializada em psicoterapia corporal e bioenergética, mãe da Iris, do Oto, fundadora do espaço Essência do Ser e doula. Seja muito bem-vinda à nossa roda, Jéssica Araújo. Obrigada, viu? Gratidão pelo convite. Bem-vinda, Jé. A gente estava aqui se segurando, né, para não começar já a conversar dos assuntos. Sim, para não cortar, né, o nosso fluido aqui. Sim, tem tanto assunto em comum, assim, que eu queria muito, assim, trazer você para cá, assim, que acho que faz muito sentido, né, com esse projeto, assim, do Mulher Medicina. E eu queria, assim, já começar te perguntando, né, que eu acho que a sua primeira especialização, né, sua formação foi em psicologia, é isso? Isso, foi. E queria muito saber, assim, da onde veio, assim, esse chamado ou essa vontade, da onde surgiu mesmo, sabe? Esse caminho mesmo da psicologia. Bom, olha, eu sempre gostei, me interessei muito pelo ser humano, né, pelo cuidado, principalmente. Acho que esse é um lugar que eu me coloco muito do cuidado, da cuidadora, desde criancinha. E pensei em fazer medicina, pensei em outras coisas, mas eu sou muito mais a questão emocional, mais profunda, mais de entender profundamente as questões, né? E aí, quando eu me vi, a psicologia fez todo sentido, né? E também quando eu era criança eu fazia terapias, né? Na adolescência também, então não parei, né? Continuo fazendo e é algo que eu sempre gostei, né? Desse conhecimento do ser humano, mas de forma mais integral, vamos dizer assim. Aham. Então você fazendo, você também já viu os benefícios, né, assim, Sim, da terapia. com certeza. E aí você atendeu um tempo, assim, em Atendi. clínica, mas hoje você não atende mais. Estou retomando, assim, após a maternidade, estou vendo quem é essa nova Jéssica, né, que a gente muda muito. Mas atendi, desde que me formei, me interessava muito pela parte clínica, né, desde a faculdade. Atendi até a gestação da Iris, até próximo dela nascer. Aí eu encerrei com as pessoas que eu estava atendendo. E agora, depois que o Otto nasceu, eu atendi poucas mães. Então eu voltei com esse atender clinicamente, mas mais focado na maternidade, gestantes. Só que tô atendendo poucas mulheres ainda. Sim, porque ainda você tá em meio a um puerpério, né? Um puerpério. E em que momento, assim, que surgiu essa... Bom, você trouxe isso do cuidado, né? Que sempre teve presente, assim, em você, né? Sim. Em que momento você sentiu, assim, direcionar, assim, esse olhar do cuidado para as mulheres, né? Para essa fase de vida específica também na vida da mulher, né? Que é a gestação, que é o parto, o pós-parto, né? Porque daí você, então, foi para o caminho... Para esse caminho, né? Você foi se especializar em doula, né? Então, como foi esse caminho, assim, até chegar nessa... né? Então, eu também sempre me interessei muito pela gestação, pela questão de como que é um bebê lá dentro, o corpo da mulher. Desde criança é algo que me chama muito a atenção. Me interessava de ver livros, assim, de anatomia e ver o nenê lá dentro da barriga da mãe nos desenhos, né? Olha. Brincava muito que eu tava dentro da barriga da minha mãe, debaixo das cobertas. Uau. Então é algo que eu sempre me interessei, né? Sempre tive uma curiosidade grande. E na faculdade de psicologia eu tive a oportunidade de escolher uma matéria que era sobre gestação. E me encantei muito, assim, porque falava lá dos tipos de parto e tudo mais. Mas ainda não conhecia essa função doula, né? Fui tendo amigas, né, que foram chegando, que faziam curso de parteiras. Então, devagarinho, esse mundo foi chegando para mim quando eu fui chegando na vida adulta também. Até que um amigo falou: Jéssica, por que você não faz um curso de doula? Eu acho que tem tudo a ver com você. Olha. E aí eu falei: nossa, doula, o que é isso, né? Tá. Acabou passando, não fui buscar muito. Até que uma grande amiga engravidou. Eu tava assim no último ano da faculdade, ela engravidou e me chamou pra estar junto no processo de gestação, no parto dela, tirando foto, porque eu gostava também de tirar foto na época.
E lá no parto dela, eu pude acompanhar uma doula de perto. Foi um dos partos mais longos que eu acompanhei, foi o primeiro. Foi um parto domiciliar, foi mais de um dia na casa dessa amiga, ajudando, vendo essa doula trabalhar. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Nossa. Quero procurar essa formação e conhecer um pouco mais. Nossa, que bonito, assim, né? Já veio como um movimento bem fluido, assim, né? Que muito atrelado com a sua alma, né? Quando esses chamados vêm de fora, assim, né? As pessoas parece que nos alertando, né? Tipo, esse caminho é pra você, assim, né? Sim. Então, esse primeiro parto que você acompanhou foi o parto mais longo que você já... Foi um dos mais longos. Eu não sei dizer se foi o mais longo, foi um dos mais longos e virando noite, ficando com sono, falando, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Tem que gostar muito. Sim, porque é um outro tempo que se abre, né? Não é esse tempo que a gente vive aqui, assim, você entra num outro estado, assim. As horas são diferentes, né? O tempo passa diferente. Sim. É outro estado de consciência mesmo que a gente entra. Sim. Uau, que bonito isso. E então veio muito antes, né? Da sua própria, de viver essa maternidade, esse chamado já veio muito antes, assim. Foi. Então você fez, então, daí você foi, então, cursar, você fez uma formação em doula. Isso. Mais de uma formação, acho que você tinha me falado, né? Eu fiz uns meses depois e aí depois de uns 2 anos eu quis fazer outra, que é de doulas na tradição. Que aí é um outro caminho também. Sim. Quis conhecer esses dois lados, da humanização e da tradição. Que não sei como está o nome hoje em dia, se ainda é doula da tradição que se fala, né? Sim. Uau, que bonito isso. E aí, você tem um espaço, né, que você fundou, que é o Espaço Essência do Ser. Sim. E esse espaço, ele veio logo nesse caminho, assim? Foi depois que você fez a formação de doula? Ou como é que foi fundar esse espaço? Qual o chamado, assim, para abrir, né? E o que acontece nesse espaço, assim, para quem não conhece? Se quiser contar um pouquinho. Foi uns anos depois, eu me formei doula em 2013, e aí o espaço eu abri em 2017. E foi assim, uma necessidade, porque eu atendia num lugar, alugava uma sala e fazia rodas de gestante em outro lugar, e aí eu falei, nossa, e assim, financeiramente não estava ficando viável, sendo bem prática, assim, né? Preciso achar um lugar que dê para fazer as duas coisas, porque um era muito distante do outro também, né? E aí acabei também achando uma casinha que era bem acessível, assim, na época, o valor para que eu podia pagar. E essa casinha continha uma sala de atendimento, outra, e um salão que daria para eu super fazer uma rodas de gestantes, que era algo que eu já fazia. E aí fundei o espaço sem muita pretensão, assim, que seria algo grande, né? E acabou sendo bem maior do que eu imaginava, porque daí foram chegando amigas, eu quero estar junto, eu quero atender no seu espaço, quero não sei o quê, que nome vai ter? E aí elas também foram me colocando nesse lugar de provocar, de dar um nome para esse espaço. E aí eu juntei tudo que é de essência meu, né? Do cuidado, tanto com o terapeuta quanto do nascimento de um ser humano. E aí veio o nome Essência do Ser. Linda, nossa. Que é um espaço super conhecido, né? Hoje em dia em Piracicaba. E que tem, né? Assim, é uma missão esse espaço mesmo, né? Assim. Sim, acredito que foi. Porque não foi algo assim planejado. Foi algo que foi crescendo, foi acontecendo. E hoje lá no espaço, o que tem lá, assim, né? O que vocês abordam? O que hoje funciona lá dentro, assim? A gente é um espaço de profissionais que cuidam tanto da mulher, a gente hoje tem outros profissionais que cuidam também de outras áreas, né, do ser humano de forma integral, né, osteopatia, mas o nascimento dele foi muito desse lugar da gestação, da mulher, do cuidado com o ser humano, do cuidado com as crianças. Então lá a gente tem diversas coisas focado também na assistência da gestação, do parto, mas também a gente tem, por exemplo, musicalização para bebês, tem yoga, tem osteopatia, como eu falei, tem fisioterapia, tem nutrição de mulheres, terapeutas também, constelação familiar. Uau! Tem tudo isso. Tem, nossa, um espaço de puro cuidado mesmo, assim, né? Nossa, que bonito. E então a Iris chegou já no meio desse processo.
Já com um caminho super aberto, assim, né? Ela chegou em 2022. Ai. E como foi, assim, como foi essa... Porque uma coisa é a gente acompanhar e, enfim, e tá nesse processo e, enfim, entender um pouco desse processo antes de ser mãe, assim. E outra coisa depois que a gente se torna, assim, né? Porque, de fato, é uma outra percepção desse universo, assim, né? Quando a gente tá gestando, quando a gente vive isso, assim, né? Como foi pra você essa chegada de Iris, assim? Foi uma concepção planejada? Você queria ser mãe? Eu sempre quis muito ser mãe, desde criança eu falava que ia ser mãe. E aí eu e o Paulo, que é meu companheiro, né, a gente decidiu começar a liberar, né, pra esse bebê vir e não vinha esse bebê. Ai, tem isso, né? Eu acho que assim, os desafios que vêm é só pra acrescentar, né, só pra nos ensinar mais. E aí passou um ano, esse bebê não vinha, e eu começando a ficar assim, angustiada, né, porque não tinha questão nenhuma física, o meu companheiro também não, a gente fez exames, estava tudo perfeito, assim. E aí eu fui entendendo que eu, como gosto, né, do ser humano, entender profundamente e olhar por esse lugar das emoções, né, do nosso inconsciente, entendi que talvez teriam questões minhas ou do Paulo travando esse processo, né? E a gente buscou também um processo terapêutico, começamos, e nesse processo logo abriu a possibilidade de visitar, eu tenho 3 irmãs por parte de mãe que moram lá nos Estados Unidos e que a gente nunca conviveu juntas, a gente nunca teve essa oportunidade, né? E uma das minhas irmãs estava grávida. E aí, no primeiro dia que eu comecei esse processo terapêutico, uma delas me ligou: Jéssica, você não quer vir aqui, na época que o Levi for nascer, pra passar uns dias aqui com a gente, acompanhar o parto da Sara, nananã. Eu falei, eu quero, lógico. Tava super aberta ao que precisasse fazer, né? E entendi que isso seria um processo também, né? Talvez que ajudasse aí liberar alguma coisa em mim, alguma emoção, né? E aí vivi 15 dias lá com elas, foi maravilhoso, assim, foi muito curativo para todas nós. Minha mãe também estava lá, a gente também nunca conviveu muito tempo juntas. E aí voltei dia 3 de dezembro, eu lembro que eu menstruei dia 7. E aí dia 1º de janeiro, acordei e falei, vou fazer um teste de gravidez, nunca tinha feito. Olha! Fiz e deu positivo. E aí, pra mim, isso mostrou que realmente eu precisava viver isso, né? Essa cura com as mulheres da minha história, né? Pra Iris poder vir. E aí ela veio. Uau! Que lindo! É muito profundo, né? Quando a gente, de fato, olha por esse... Se abre pra olhar, né? A gente entende que tá muito atrelado, né? Assim, o que a gente vive na gestação com questões da nossa história, né, da nossa infância, enfim, da nossa linhagem. E eu vivi muitas coisas também, assim, nas minhas 2 gestações, assim, de resgates, assim, e eu percebo como, de fato, é um momento muito profundo, assim, né, da gente como ser humano ter que revisitar a nossa história, nossas origens, enfim, tudo que a gente viveu, porque às vezes... se não é na gestação, às vezes no parto, né? Você deve ter muito essa experiência, assim, né? Você percebe, não sei se você percebe isso, assim, porque acho que você entra nesse lugar, né? De ajudar as mulheres também nesse lugar mais de liberação mesmo, né? Dessas questões, assim. Sim. Às vezes, para um parto fluir, precisa ser olhado alguma coisa, assim, né? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Sim. E tem uma coisa dentro disso que eu percebo e que às vezes não é muito falado, assim, né? A importância, por exemplo, de um pré-natal psicológico, assim, né? Você atua nesse lugar, assim? Você também dá esse tipo de suporte, assim? Sim. Dou. E também a gente já fez grupos lá no espaço de pré-natal psicológico, né? Com casais. Isso, legal. A gente acompanha alguns encontros, né? E aí o último encontro é depois que os bebês nasceram, pra gente trocar como é que foi a experiência de cada um, como é que tá sendo agora com o bebê aqui fora, né? Que
um bebê na nossa fantasia é uma coisa, né? Depois que ele vira realidade é completamente diferente. Completamente diferente. Então a gente vai trabalhando tudo isso com esses casais e também no individual, né? Se é o desejo da pessoa, né? Ter essa assistência individual também trabalho. Isso. Porque é de fato muito importante, assim, né? Esse cuidado, né? Desse lugar mais da saúde mesmo, mental, né? Assim, porque é um momento que passa por muitas transformações, né? Assim. Sim. E tá, vamos voltar agora. A gente vai. É porque abre muitas aspas. Vamos voltar para a Iris, gestação da Iris. E como foi o parto, assim? Como foi esse momento, assim, Da chegada dela. de Iris, de receber esse bebê, assim? Então, eu gosto, né, de desafios. Aí a Iris, assim, foi uma gestação super tranquila, super saudável, eu tava muito feliz, né, muito completa, me sentindo muito bem. E aí, com 37 semanas, fui fazer meu pré-natal e a minha amiga Laís, que era minha obstetra, falou: Jéssica, o nenê tá sentado. Eu já tinha assistido partos normais de bebê sentados, mas quando foi comigo, eu tive muito medo, muita ansiedade. Inclusive de entrar em trabalho de parto já com 37 semanas e ainda não ter um plano dela vir de forma normal, porque eu não queria uma cesárea, de jeito nenhum, assim, tava com muito medo de precisar de uma cesárea. Exato. E aí foi uma semana, assim, bem ruim da minha gestação, porque encarei várias sombras minhas, né, de culpa, de cobrança, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, enfim, fiquei nesse lugar por alguns dias. Aí, como eu já tinha assistido partos pélvicos, que a gente chama, né, quando o bebê tá sentado, entrei em contato com uma médica, com uma obstetra lá de Campinas, porque aqui em Piracicaba na época, quer dizer, eu sou de Piracicaba, né, a gente tá em Águas. Sim. Mas em Piracicaba na época não tinha nenhuma obstetra que assistia parto pélvico. Aí fui procurar essa médica de Campinas, ela topou, tá comigo, mas ela falou, vamos fazer uma versão antes, Jéssica, vai dar certo, porque a Iris não tava super encaixada, sabe, o bumbumzinho. E aí fui fazer a versão que é uma manobra que um médico faz por fora pra tentar virar o bebê, né? E aí fiz 7 tentativas, a Iris não moveu 1 milímetro, porque no dia que fui fazer, a médica passa o ultrassom, né, faz os exames, dá todo o cuidado. E aí, nesse dia, ela tinha super encaixado na pelve. Tipo, mãe, eu quero nascer assim. Vamos lá. Você consegue. E aí, ela não moveu. E a médica falou, olha, a gente pode tentar de novo daqui a uma semana, né? Mas vamos num café lá, tomar um café nesse lugar. Ela orientou um lugar, porque eu fui em Botucatu fazer. Com a médica de lá, que é maravilhosa. E a gente sentou naquele café, o Paulo entrou pra pedir, e aí naquele momento me caiu a consciência. Nossa, Jéssica, você não controla tudo. O bebê tá escolhendo vir dessa forma. Os bebês escolhem também, lembra disso? Que você conversa tanto com as mulheres. E aí me caiu a consciência de fato, assim, de corpo e alma, eu digo. Porque saber racionalmente, a gente sabe de muita coisa, né? Mas compreender... Com a alma, né? E aí eu entendi, falei, beleza, vamos lá. E aí falei com a médica, não, eu quero tentar o parto normal, sentada. E aí eu relaxei de novo, sabe, me entreguei. Falei, que tiver que ser, será. Se precisar de uma cesárea, tá ótimo, vamos lá. E aí o parto dela foi super tranquilo, foi um parto assim, bem devagarinho, mas não foi muito dolorido, assim, vamos dizer, não foi muito intenso. Foi intenso em outros lugares, né, intenso de um lugar gostoso, né, de conexão com ela, né, conexão com a equipe que tava lá, que foi muito respeitosa. E aí foi um parto, assim, super tranquilo, deu tudo super certo. E foi lindo, assim, foi maravilhoso, muito emocionante. Que conquista, assim, que vitória. E quando você fala, eu sinto que é uma conquista por todas nós, assim. Sim, sim. Porque, de fato, você conseguir contar essa história agora, assim, né? Eu tive um parto natural, pélvico. No Brasil, né, é algo raro. Exato, porque tem, assim,
tem tanto essa crença de que um parto pélvico não... você tem que ir direto para uma cesárea. É perigoso, é arriscado, e pelo contrário. Não é, a gente, quando vai estudar, a gente vê que não são essas informações reais, sabe? Sim. E aí você falar isso, de fato você... Então agora você entende, talvez, a missão do porquê que Iris te... né? Porque agora você tem algo, assim, que, nossa, abre caminho para muitas outras mulheres, né? Sim. Que essas mulheres olhar para você e falar, nossa, uau, né, assim... Eu posso viver isso, né? Isso é possível, assim. Aí depois que ela nasceu dessa forma, chegou muitas mulheres de bebês sentados pra mim. Não que eu estivesse atendendo elas, mas pra conversar, pra saber como foi. E das que chegaram, várias conseguiram seu parto pélvico. Olha. Teve algumas que tentaram, mas por outros motivos precisou ir pra uma cesárea e tá tudo bem, né? Pelo menos a gente abriu caminhos, né, pra essas pessoas expandirem, né? Esses bebês terem a possibilidade de vir de forma normal, né? Sim. Você dá uma outra possibilidade, né? É isso, não simplesmente dizer, bom, você tá sentado, você tem que nascer dessa forma, né? É você ter uma outra opção, né, assim, de via, assim. E, ai, que bonito, que linda essa trajetória de Iris, de chegada. Sim, de abrir tantas portas, né? Nossa, sim. Inclusive da minha amiga Laís, que é a Laís Gonzalez, uma obstetra também de Piracicaba. Depois disso ela foi buscar uma especialização em partos pélvicos. Ela falou, Jéssica, por causa de você, eu fui buscar essa especialização. Olha. E depois, algumas gestantes que a gente passou com ela, teve parto pélvico. Então também abrir para profissionais, né? Sim, nossa, que bonito, que importante, né? Que conquista, assim. Eu sempre lembro, assim, eu nunca me esqueço, na verdade, né, que uma das meninas que estavam comigo, né, no meu parto, ela sempre me falou, ela sempre me relembrou, assim, ela sempre me relembra, na verdade, né, quando eu penso nela, porque ela me falou, assim, depois do parto do Rudá, né, assim, o seu parto é sempre esse momento que vai te dar força, assim, né, que se você, enfim, em algum momento da sua vida, você sentir que você não consegue, que você é fraca, que, enfim, duvidar de você mesma, você se lembra do momento do seu parto, né? E de fato, assim, porque quando a gente relembra o que a gente viveu, assim, tudo isso que a gente passou pra trazer esse ser humano, assim, dá muita força, muita coragem, né? Sim. Imagino pra você, assim, ter ultrapassado também esse desafio, assim, de, enfim, confiar que era possível, né? Quanta força, assim, né? E como foi pra você o seu pós-parto de Iris? Aí foi mais intenso. Porque aí, né, a gente não tem noção do que é um pós-parto. Não tem. Antes de passar. Não tem, mesmo estudando, mesmo cuidando de mulheres no pós-parto. Quando a gente passa, a gente vê a profundidade também que é um puerpério, né? Um pós-parto de fato, né? Sim. Não é brincadeira, né? Não. Eu também, assim, eu lia, ouvia todo mundo falar, não, presta atenção, cuida do pós-parto, do puerpério, né? Porque a gente fica muito preocupada com o parto, mas a gente não tem dimensão, assim, do que é, assim. E eu acho que não tem como ter sem você passar, né? Assim, sem viver aquilo, né? sem viver aquilo, assim. Teve algum momento, assim, qual foi o maior desafio, assim, dos seus puerpérios, né? Se quiser trazer também, porque você ainda tá em um, né? Sim. Mas você tem um momento específico, assim, que você fala, meu Deus, assim. Eu acho que a gente também acessa muito questões nossas, né? Vem muito pra fora. E o que eu mais senti no da Iris, por mais que estivesse meu companheiro em casa, ele trabalhava em casa, é a sensação de solidão, de estar sozinha nisso. Aquilo foi bem difícil pra mim e entrei num lugar de não conseguir pedir ajuda externa. Me travou, assim. E eu tive também questões com a amamentação dela, né? Tive alguns desafios dela não ganhar peso, mesmo eu tendo muito leite, mas ela mamando super bem, né? Então isso me ensinou muito também e isso pegou pra mim, né? A questão da amamentar, de não se sentir suficiente pra ela, né? Então foi pegando em feridas minhas, assim, que eu fui entendendo, fui elaborando, né, ainda estou elaborando tudo isso, porque acho que é uns anos até a gente conseguir, né, fechar, eu não sei se fecha, né? Fecha, né, tudo isso. Abriu tanto. Então eu lembro muito dessa questão da solidão, e
pegar em pontos fracos meus, né? Que é a questão de não pedir ajuda, né? Que é algo que eu ainda estou aprendendo a pedir ajuda, a deixar os outros fazer pra mim. Que a gente tava falando disso. Nosso grande desafio, né? E foi bem isso. E também peguei tudo isso como aprendizado para as outras mulheres que fui atendendo depois, outros caminhos que fui ajudando elas a seguirem depois de tudo isso, né? O puerpério é um mergulho, assim, que... E o mais desafiador, assim, eu também senti muito esse lugar e eu percebo muitas mulheres, assim, escuto, né, isso, dessa solidão, né, que a gente sente no puerpério, por mais que tenha rede de apoio, por mais que tenham pessoas, é uma sensação que vem, assim, né, porque é isso, acho que é um atravessamento, assim, né, Só você. que é só você, é o seu corpo, sua alma, assim, então é algo muito profundo, assim, que a gente vive, assim, e para mim o mais desafiador nessa sensação de solidão é conseguir encontrar, às vezes, palavras, assim, né, pra dizer pro outro, assim, como você explica essa solidão, né, como você explica tudo isso que tá dentro, assim. Então, eu me lembro muito, assim, acho que o meu primeiro puerpério foi mais difícil, assim, nesse lugar. E eu me lembro, assim, de às vezes tentar conversar com o Thiago, né, meu companheiro, e tentar explicar o que era tudo isso, assim. E é muito difícil. Colocar em palavras, Colocar em palavras, assim, pro outro, né. Algo que é tão abstrato, né, ainda pra gente. Nós mesmas, muitas vezes não estamos entendendo o que a gente tá sentindo, né? Como é que a gente passa pro outro que não viveu isso, né? É desafiante mesmo, né? Sim. E acho que por isso que estar entre mulheres ajuda muito, assim, mulheres e mães que já passaram por isso. Porque é isso, às vezes, assim, por mais que meu companheiro tava ali querendo me ajudar, me dando suporte, não tem a dimensão do que é viver isso na pele mesmo, né? Então, eu fui sentir esse conforto, esse amparo em outras mulheres, em outras mães, assim, que era aquela coisa da gente se olhar e falar, meu, nossa, eu sei, né, o que você viveu, eu te vejo, assim, né? Porque a pessoa sentiu aquilo, viveu aquilo também, né? Então, a importância da gente talvez buscar grupos e mulheres que também estejam vivendo, né, ou já viveram isso, assim. E acho que o Essência do Ser é um desses espaços, assim, né, que reúne mulheres em um mesmo momento, assim, da vida, né, e que traz esse amparo, esse conforto, assim, né. É esse o nosso desejo, né, poder acolher também essas mães. E a gente vê uma resistência também. Quando a gente faz os grupos de pós-parto, os grupos de gestantes enche, lota, de pós-parto, é desafiante fazer, porque muitas vezes, às vezes vai duas, tem grupo que às vezes enche um pouquinho mais, mas também a mulher fica muito nesse lugar do medo, né, hoje em dia. Tem também muitos mitos em cima, que não pode sair com o bebê. E às vezes é melhor você estar bem mentalmente para cuidar daquela criança do que estar dentro de uma casa fechada e quase saindo, né? Quase surtando. Quase surtando. Ou chegando, muitas vezes surtando, né? ultrapassando os seus limites, assim, né? Eu percebo isso, assim, que é um grande desafio a gente entrar nesse lugar de se abrir a receber ajuda nesse momento, assim. Sendo que é o momento que a gente mais precisa, né? No puerpério do Rudá, eu fiquei muito isolada, assim, e aquilo foi muito, muito desafiador pra mim, porque eu sempre fui muito expansiva, muito comunicativa, de querer estar no coletivo. E aí senti isso, não, precisa se refugiar agora, pelo menos 3 meses do bebê, assim, você entra naquela caverna que, sim, né, é um momento importante da gente de preservar, mas é esse lugar, às vezes você sair, dar uma volta, respirar, vai te abrir tanto espaço pra voltar a cuidar dessa criança. Que no da Luna, com 3 dias, eu saí andar nas teias, eu lembro de 3 dias, eu já fui pro Romã, que é um espaço, né, onde acontecem os retiros, assim, fui lá, assim, tava tendo retiro, ápice do retiro de carnaval, fiquei isoladinha, mas sabe, só de olhar aquele movimento. Ver gente, tá na natureza, né. E tenho me provocado muito mais, tá nesse lugar, assim, e isso pra mim me faz muito bem, assim, né, assim, eu me sinto muito mais plena pra cuidar dela, assim, me nutre, né, então eu acho que tem mulheres que vão precisar estar mais recolhidas e aquilo vai ser bom pra ela, tem mulheres que esse lugar de sair, né, assim. Sim. Então é importante lembrar isso, assim, né,
De se provocar a olhar, né? Onde eu posso também me abrir para receber ajuda, assim. Entender o que te nutre, né? Tem mulheres que realmente são mais caseiras, precisam mais da privacidade, do isolamento. Mas tem muitas mulheres que esse não é um lugar saudável, Sim. né? Que esse lugar vai adoecer, pelo contrário, né? Não vai fazer bem, vai adoecer e vai prejudicar também a sua maternidade, né? E aí vem as consequências da culpa, da cobrança. Então é entender que lugar que te nutre, né? O que te nutre? É estar com pessoas, respirar fora de casa um pouquinho, né? Então cada uma tem que se conhecer muito bem pra tá se nutrindo também, né? Porque a gente realmente vive hoje num lugar mais isolado, né? Sim. A gente tem relatos que antigamente as mulheres cuidavam das mulheres, né? Principalmente nesse momento. Então a recém-mãe tinha quem desse comida para ela sempre, cuidasse da casa, cuidasse da comida, das roupas, né? E ela podia estar se sentindo amparada para nutrir esse outro ser que depende 100% de você e da sua energia, né? Você já tá doando muito, né? Sim. Do seu corpo, da sua vitalidade, do seu leite. Então, precisa se nutrir e, se não tem uma rede de apoio, entender quais são as fontes de nutrição, né? Sim. De fato, quando eu penso, eu fui cessar isso no puerpério, eu falo, é desumano isso que a gente criou como sociedade, assim, né? Como estrutura familiar, assim, de ficar a mãe e o pai com essas crianças em casa, e o pai saindo para trabalhar, e a mãe precisando dar conta da casa e das crianças. É impossível, assim, né? E acaba que adoece, né? Essa mãe, essa mulher, consequentemente, isso vai se reverberar para as crianças, né? Então, é de fato, assim, uma questão profunda, né? Política, sistêmica, enfim, são muitas camadas dentro dessa estrutura que a gente vive hoje, assim. E como que você, né, Jéssica, faz, assim, dentro dessa estrutura, assim, para furar essas bolhas, assim, você tem uma rede de apoio, você, enfim, acho que seu próprio trabalho em si já talvez dá essa sensação também, né? Mas como você vê a gente conseguindo furar essas bolhas, assim, de voltar para esse coletivo mais, de voltar a ter esse momento de se ajudar nesse cuidado, assim, né? Da vida da mulher. Hoje, como a Iris está na escolinha, a gente tem um grupo das mães, que é maravilhoso, né? Vocês têm um grupo? A gente tem um grupo das mães, então a gente muitas vezes se reúne para fazer artesanato, para só sair com as crianças, porque os pais estão trabalhando, então, vamos no Sesc, né? Aí a gente dá janta para eles lá, eles brincam e a gente conversa, né? Que legal. Então, eu acho que esse é um caminho, criar grupos de outras mães, de outras mulheres. Como você tinha trazido já, né, sobre isso, de estar com outras mulheres como Nutri. Eu acho que isso é muito da essência feminina, estar com mulheres. Ter esses grupos, né? Quando tá muito só eu e meu marido, a gente tenta ao máximo tá em lugares também com pessoas. Eu acho que isso é da essência do ser humano, na verdade, estar em grupos. Isso é vital pra gente. E é o que tem adoecido o ser humano, né? Estar muito isolado, muito sozinho, cada vez mais sozinho, cada vez mais em telas, né? Isso vai gerando diversas coisas negativas pra gente, né? Tem o seu lado bom de tudo, né? Mas acho que a gente tem que olhar para o prejudicial também e retomar a nossa essência, né? Sim. Que é os grupos, o externo também, né? Sim. Nossa, essa é uma ótima dica. A gente tem começado aqui agora, na verdade, depois que as crianças nasceram, a gente formou um grupo aqui também em Águas, que ficou como o Grupo Mães do Parquinho. Legal. E agora esse grupo é mulheres que correm com os filhos, tá? Mas dessa necessidade mesmo, assim, de estar com outras mulheres, outras mães. Eu acho que essa é uma ótima dica, assim, né? Pra quem tá ouvindo, assim, né? Pra quem tá nessa fase, assim, né? É se abrir pra buscar e se juntar com outras mulheres, né? E uma forma disso é ir utilizando esses espaços públicos mesmo, né? Assim, de se encontrar em parquinho, em praça. Que é um lugar maravilhoso em Piracicaba, né? Que dá essa oportunidade de atividades mais culturais também, né? E eu acho que é engraçado quando a gente vira mãe, vira pai, né? Enfim,
a gente parece que tem mais facilidade de fazer amizade com outras mães, né? Então você vai lá, às vezes você vai sozinha mesmo, vai, sabe? Não tá bem, sai, vai num parque, vai num lugar. Você vai encontrar outras mães também e quem sabe daí não surge um grupo também, né, Sil? Eu percebo que o meu puerpério do Rudá, ele melhorou quando eu comecei a habitar o parquinho, que ele já começava a engatinhar, ele nem andava ainda, mas eu já levava. E era um lugar que eu falava, gente, eu voltava muito melhor pra casa, assim, porque daí eu começava a conversar com a gente começava a se abrir, né, se vulnerabilizar, muito importante esse lugar, assim, então. E aí eu comecei a falar, gente, eu tô indo pra terapia, vou pro parquinho e virou meu espaço de terapia, assim, onde eu contava sobre, né, os meus desafios, ouvia uma outra mulher e a gente saía muito melhor, assim, né, as crianças ficavam ali brincando. Então, de fato, assim, é da nossa essência, né, assim, estar juntas nesse lugar, assim, de cuidar mesmo, né? E, bom, chegou Iris, veio toda essa transformação. E Otto, que momento veio Otto? Pô, a gente sempre quis ter mais de um filho, né? E é engraçado, quando a gente era bem mais novo, a gente começou a falar de filhos, assim, que nome a gente teria para os filhos, né? A gente fala, se for menino vai ser Otto, se for menina vai ser Iris. E no fim vieram os dois, né? E aí a gente queria ter próximo um do outro, né? A Iris, eu lembro que a Iris fez 1 ano, e a gente já tinha, assim, liberado, caso o Otto quisesse vir, né? O bebê, né? Não sabia quem ia vir. E aí eu descobri a gravidez a Iris fez esse aniversário em setembro de 1 ano, e em novembro descobri que tava grávida dele. Aí fiquei super feliz. Nossa, e foi também por uma intuição, assim, que eu descobri que tava grávida. Que eu fiz uma meditação com uma amiga que dava aula de yoga. E ela foi fazendo essa meditação, tinha pessoas grávidas na sala e não grávidas. E ela foi fazendo, ela falou, ai, quem tá grávida, imagina isso, imagina aquilo. E eu fui indo como se estivesse grávida. E depois que eu me dei conta, eu falei, nossa, eu fui, né? E aí eu fiz o teste e tava positivo. Olha. Então os dois, assim, foram bem na intuição que eu uma percebi, concepção né? consciente, assim, né? Já tava querendo, né? E aí descobri que tava grávida, passou uma semana e comecei a ficar angustiada. Falei, e esse pós-parto? Nossa, porque o da Iris foi tão difícil os primeiros meses. Como é que eu vou fazer com 2 crianças? Aí fiquei um pouco nessa angústia, voltei pra terapia. Lá, o nosso pai câmera ali. Como é que eu vou fazer com 2? Vem nessas questões, né? Por mais que a gente queira, não adianta. Aí voltei pra terapia e foi me ajudando muito a terapia nisso. Fui ver, uma coisa de cada vez. Foi uma gestação um pouquinho mais desafiante, porque eu fiquei bem mais cansada, porque eu tinha que cuidar de uma bebê. Uma outra. E dá muito sono. Pra mim, sempre dá muito sono as gestações, principalmente no início. Eu tive algumas questões na gestação do Otto, que a minha placenta não subia, então eu esperei até as 34 semanas para saber se eu poderia ter um parto normal. Eu fiquei angustiada com isso. Nossa, aquela ansiedade né? De como que vai ser, o que eu vou planejar, né? Mais aprendizados, né? A vida te provocando a confiar, né? Exato. Confiar no mistério, né? E aí por fim a placenta subiu, mas é uma gestação que eu tive uma suspeita de diabetes gestacional, né? Então eu tive que cuidar disso. Aí foram, mas esses desafios, assim, de não ter tanto tempo de conectar com essa gestação, né? Aquela também cobrança, ai, não tô fazendo o que eu fiz. Sim. Tá vendo, gente? Não adianta. Você pode ser profissional da área, vai ser parecido com qualquer outra mulher, né? E aí, por fim, descobri que a placenta subiu, né, no ultrassom. E a Iris eu tinha planejado ser um parto domiciliar, tava tudo certinho. Então eu tive que mudar para um hospitalar por conta dela estar sentada. Aí o Otto também queria que fosse domiciliar se tivesse tudo certinho, né? E já tava conversando com uma amiga parteira que a gente trabalhou juntas por muito tempo. E na época ela morava em outra cidade, ela super topou, né? E aí mandei, olha, a placenta tá assim, você topa? Não, vamos lá. Aí
Entrei em trabalho de parto do ótimo. Na verdade, minha bolsa rompeu numa madrugada. Da Iris não tinha acontecido dessa forma. A Iris, a bolsa dela rompeu só quando ela saiu. Então foi bem no finalzinho. E aí o Otto rompeu na madrugada e eu acordei, vi que era a bolsa, coloquei uma toalha na cama e voltei a dormir. Nem avisei o Paulo. Falei, eu sei que pode demorar isso, vamos dormir. Vamos experiência de tentar, né? E aí passei o dia, assim, com contração leve, fiz acupuntura, depois a acupuntura intensificou, assim, as contrações, mas ainda não era contração de trabalho de parto. E fui levando o dia. Aí a Iris já ia na escolinha, ela foi na escola à tarde, ela voltou, demos janta. Lembro que fui no mercado à tarde, falei, vamos comprar coisa, porque se entrar em trabalho de parto precisa ter comida, né? Você tem uma reserva aí. Lembro de ter umas contrações fortes no hospital, no mercado. E aí uma moça olhando assim, né? Tá tudo bem? E aí eu só fui entrar em trabalho de parto quando o Paulo entrou no quarto pra pôr a Iris pra dormir. Aí acho que eu relaxei, falei, agora o dia tá cumprido, ela vai descansar, eu posso. E aí começou uma atrás da outra. E já começou assim muito intenso, bem diferente da Iris. Que da Iris eu tive um parto bem atípico, assim, com contrações nada regulares, né? Espaçadas, e foi evoluindo mesmo assim. A do Otto já começou bem intenso, assim, quando de fato as contrações pegaram ritmo. Aí avisei as meninas, eu tava sozinha, assim, falei, vou entrar no chuveiro, porque chuveiro alivia, né? Eu entrei meio que tentando mandar mensagem, não conseguindo, mas por fim consegui mandar mensagem pra Dani, que é essa minha amiga parteira. Eu falei, olha, tô aqui, não tô conseguindo escrever direito. Eu acho que começou, né? E aí a gente fica em outro lugar, né? A gente esquece algumas coisas. Mas eu lembro que eu pedi pra ela fazer um exame de toque, que é algo que elas evitam, né? Fazer muito exame de toque, mas eu pedi pra falar, deixa eu saber que lugar que eu tô, porque se eu tiver no começo, eu me preparo pra isso. Se eu tiver mais pro final, eu também, né? Saber que lugar que eu tô desse lugar, desse processo. E ela avaliou, já tava com 7. Só que foi um parto, assim, da Iris eu me movimentei bastante. O do Otto eu queria só ficar sentada. Não queria, porque era assim, eram contrações bem intensas e eu sentia muito lá embaixo. Eu falo que eu acho que eu tava segurando o Otto. Porque aí eu fiquei muito no quarto, aí eu desci, elas me convidaram a descer, que minha casa tem escada, né, tem sobrado. Quando eu desci os primeiros degraus, veio uma contração, saiu um sangão, assim, né. Aí eu desci na sala, sentei de novo no sofá. E lá eu fiquei. Aí a Iris acordou nisso, o Paulo subiu pra... Isso de madrugada. De madrugada. Aí o Paulo subiu, ficou lá com ela pra ela dormir, e elas me convidaram, Jéssica, vamos dar uma caminhada? Aí eu dei uma voltinha na sala, ele nasceu. Eu precisava movimentar, e eu tava não querendo, né, tava, acho que com medo mesmo, que tava muito intenso, assim, pra mim, bem diferente da Iris. E aí ele nasceu também com cordão enrolado no pescoço. Eu tive a gente chama de estócia de ombro, né, quando o bebê dá uma travadinha lá, uma enroscadinha lá dentro no osso da mãe, então a minha amiga precisou fazer uma manobra lá pra tirar ele. E ele é um bebê gigante, a gente não sabia. Nenhum ultrassom mostrou que era um bebê grande. Ele nasceu com 54 centímetros, 4,250 kg. Uau! A gente ficou, e por isso que o risco da distócia de ombro é de bebês grandes mesmo, e por isso que provavelmente teve essa distócia. E aí nasceu super bem, já chorou logo que saiu, com bastante vitalidade. E aí minha placenta que deu um trabalho nesse parto. Minha placenta levou mais de 1 hora pra sair, eu tinha muita dor, muita contração pra essa placenta nascer. Pra quem, enfim, é como um outro digamos assim, um outro, né? Saía a placenta, né? É um outro parto, mas a maioria das mulheres não sente muita dor, né, pra parir essa placenta. É uma coliquinha, né, um desconforto. Da Iris eu senti isso, um desconforto, uma cólica junto, mas o Otto parecia realmente que continuou o trabalho de parto lá, para aquela placenta nascer. E nisso eu fui tendo uma hemorragia, né, que é algo difícil de acontecer, tá? Já deixo claro, porque tem gente que acaba ficando com medo, né? Só 5% das mulheres vão ter hemorragia pós-parto. Sim.
Eu gosto de entrar, né, nesses lugares pra aprender um pouquinho mais. Sim. E aí tive hemorragia e elas falaram, olha, por precaução, né, tá contido aqui, mas vamos pro hospital pra fazer exame, né, pra repor ferro, essas coisas. Foi prevenção mesmo. Aham. E aí tive que ir pro hospital, que era algo que eu não queria, porque eu já tinha íris, queria ficar em casa, né. Aí mais uma vez a gente não é aquilo, né, a gente não controla, né. Sim, não. E a vida sempre convidando você a sair do controle. Sim. E aí, mas fiquei super bem, né, só precisei repor, né. Mas aí você foi e o Otto teve que ir junto? Teve que vai junto, sim, vai sim. junto. Aí internou os 2, né, mas foi bem tranquilo, porque daí a Laís, que era a obstetra de novo desse parto, Aham. ela não estava no parto, mas aí elas acionaram pra ela me encontrar no hospital. Aí a Laís deu toda a assistência lá no hospital e foi bem tranquilo, não fui. Tem muita gente que tem esse medo, né, de ter um parto domiciliar e se precisar ir pro hospital, né, como que vai ser tratada. Aham. Não, eu fui muito, muito bem tratada por toda a equipe, Sim. pelos pediatras, né, porque era pediatra de plantão, as enfermeiras, e foi muito tranquilo, assim. Ficou tudo bem. Então, mais um. Sempre um final infeliz. Mais muitos aprendizados. Sim. Uau, que bonito, assim, obrigada por compartilhar, assim, Não, imagina. esse momento, né? Eu sei que é tão íntimo, mas é tão gostoso. Eu amo ouvir histórias de parto. E eu acho que esse lugar, assim, né, de nos provocar mesmo, assim, essa confiança, né? Por mais que tenham sempre pode ser que tenham alguns desafios no meio do caminho, né? É sempre nutridor, assim, pra alma ouvir essas histórias, assim. Que é possível, né? De superação. De superação, assim, e que tem esses lugares, né? Assim, às vezes no meio do trabalho de parto você vai precisar olhar pra coisas suas, assim, né? Eu lembro no meu trabalho de parto do Rudal, também precisei olhar pra muitos lugares dentro de mim pra fazer esse trabalho de parto acontecer, assim, né? E eu me lembro, inclusive, de um momento, assim, que eu também tive os 2 foi com parteira, né? Da comadre Camila que tava comigo. Ah, Camila. Sim. Eu me lembro muito, assim, dela me trazer, assim, uns sussurros, assim, que fala, nossa, era isso que eu precisava, assim, pra isso acontecer, assim. No do Rudal, eu lembro que eu tava, de fato, assim, só segurando ele, assim, e faltava só essa. E não era nem uma soltura só do corpo, mas era da alma, assim, sabe? Desse lugar de soltar o medo, assim, tipo, não, eu deixo você vir, assim, sabe? Essa confiança na vida, porque é isso, você tá numa dimensão de receber, assim, né? Essa força, assim, de uma nova vida chegando, então, às vezes vem esse medo mesmo, né? De precisar entregar esse medo e falar, tá bom, eu confio, né? E. Ai, dá até uma emoção, assim, de lembrar a gente que tá no lugar mesmo, né? Um outro estado, assim. E é bonito de ver que quando eles começam a vir é totalmente incontrolável, né? Aí a gente não controla mais mesmo, né? Sim. Essa chegada, de fato, esse expulsivo que a gente chama, né? Sim. Do bebê nascer, começar a sair, né? Aham. É uma força incontrolável, né? Incontrolável, assim, agora é só se entregar mesmo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ai, que bonito. E como foi, assim, pra Iris, né? Ela receber esse irmão, assim? Porque ela acordou e tinha um bebê em casa. Sim. Como foi isso, assim? Como que foi a reação dela? Eu lembro, assim, também vagamente, porque eu tava nesse lugar de muita dor, assim, das contrações pra placenta. Ah, ela tava acordada já, então. Ela acordou. Porque, eu gritei muito pra ele sair. Então ela assistiu o nascimento? Não, ela não assistiu o nascimento. Ele nasceu, aí o Paulo desceu com ela. Entendi. Eu falei pras meninas, pode falar pra trazer a Iris, né, pra ela ver. Que tava a minha equipe de doulas, né, onde eu trabalho com a Rafa e a Arpan, e elas foram minhas doulas do parto do Otto. Elas também estavam em casa, e aí pedi pra elas chamarem, né. Então, nossa, eu tava super amparada por mulheres no parto do Otto. Eu lembro que a gente contou, tinha 7 mulheres naquela casa. Porque tinha a minha amiga Emily, que também que é fotógrafa. Tinha a companheira da Dani, que trabalha com ela, a Bá, que faz as assistências também de parteria com a Dani. Então, e tinha mais pessoas que eu não tô lembrando, que a gente contou 7, acho que incluindo a Iris, se eu não me engano. Cada 7 mulheres. A gente falou, o Otto nasceu com 7 mulheres. Nossa, aqui.
Então eu tava me sentindo muito amparada, assim. Nossa, e como foi essencial ter essa equipe, ter as doulas comigo, porque cada hora uma fazia uma coisa. Se uma não tava presente, a outra tava, né? Fazendo uma massagem. Só a presença, assim, das pessoas, né? Daquelas mulheres, como faz diferença da emocional, assim, né? Sustentação energética, espiritual também, né? Não é só a física, são muitas camadas de sustentação, né? E eu lembro assim, de cada uma fazendo uma coisa muito importante naquele momento, né? E aí a Iris, né? Ela chegou, eu lembro de eu falar, olha o Otto. E ela falou, não lembro se ela falou nenê, o bebê. Ela era um bebezinho também, né? Tem as fotos do parto. E isso é muito legal ter as fotos, porque tem coisas que você não vai acessar, né? E ter as fotos traz uma outra dimensão daquele momento, né? E uma memória. E aí tem as fotos dela rindo, assim, dela olhando de longe. Mas eu tive que ir pro hospital. Aí quando eu voltei, cheguei em casa, ela tava na soneca dela. E aí ela logo acordou, eu levei ela pra ver o Otto, ela ficava, o nenê, papai, abraça o nenê. Que bonitinho. Quis pegar no colo. Assim, foi bem gostosinho esses primeiros dias, mas depois começou a surgir alguns desconfortos dela, né, por eu não estar tão presente. Aí é outro desafio, essa adaptação do novo membro da casa, né? Pra toda a família, todo mundo. né? Pra eles também, né? Sim. Ela sentiu muito, assim, minha falta, né? O Paulo assumiu coisas que era eu que fazia com ela, por conta dessa divisão de tarefas em casa, né? E aí a gente depois entendeu a importância de eu estar com ela em momentos, tipo, pôr pra dormir. Então aí eu voltei a assumir esse lugar e a gente viu a diferença nela. Então também aí eu tive que buscar mais ferramentas, né, como pessoa e que também agrega hoje como profissional, né. Também buscamos a ajuda de uma orientadora parental, porque eles começou a ter sintomas, assim, de que ela não estava legal. Ela começou a chupar o dedo, coisa que ela nunca fez. Ela começou a acordar à noite, e ela não acordava mais à noite. E eu tinha que ficar à noite do lado dela, senão ela acordava. Então ela estava em estado de alerta a noite toda. Não tava conseguindo relaxar, assim. E aí a gente procurou ajuda também, que foi com a Priscila. Nossa, foi maravilhosa a assistência dela, assim. Ela ajudou os pais, né, com as questões da família. Então não é uma terapia para criança, não. É até uma terapia para os pais conseguirem. Então aí lembro que ela fez uma história curativa para eles, que a gente lia toda noite antes dela dormir. E assim, na primeira noite que a gente leu, ela não acordou mais. Olha que bonito. Foi lindo também, assim, o processo dela. E hoje tá super tranquilo os dois, né? Irmãos, né? Brincam muito, aí tem os desentendimentos, porque agora o Otto já tá com 1 ano e quase 1 ano e 4, então eles brincam muito juntos, assim. Mas é aquilo, o ciclo. Brinca muito, aí desentende. Aí brinca e desentende. E é isso, eu acredito, pra vida toda, né? Sim. Mas é uma fase que é muito... é importante a gente compartilhar, assim, porque tem esse desafio, assim, né, pra todo mundo da casa, né, um novo ser chegando, então imagina, é isso, né, pra eles, desse lugar de, preciso estar em alerta, porque é uma ameaça, né, assim, é uma ameaça pra mim, né, esse ser fofinho, bonitinho, e a mãe, né, pequenininho, eu não sou mais o pequenininho da casa, né? Sim. Nossa, e uma coisa que eu senti muito, assim, quando a Luna chegou, era muito uma saudade de ter um tempo só com o Rudá. E eu chorei muito no meu puerpério da Luna por isso, assim. Eu acho que o maior desafio até agora do puerpério da Luna é conseguir, de fato, esse ajuste pra estar também só com o Rudá, assim. Porque eu chorava, assim, eu sentia muita falta de estar só com ele, assim. E eu percebo que algumas mulheres me trazem isso. Nossa, realmente dá essa saudade de estar só com o primeiro filho, assim, né? Porque é uma outra configuração, de fato, agora, assim, né? Então, é preciso todo um ajuste, né? Pra gente, pra criança. O bebê, não, né? O bebê tá ali, de fato, enfim... Recebendo, né? Mas quem já tava aqui precisa muito amparo, assim, né? E é importante, né, a gente se esforçar para ter esse momento, né, só com o mais velho. Então a gente foi vendo a necessidade disso. E aí o Paulo assumiu, tipo, alguns momentos só ele e o Otto, que foi maravilhoso também para a relação dos dois. Sim. Para eu poder, às vezes, dar um passeio só eu e a Iris, né?
ter um momento, umas horas só eu e a Iris, e isso faz total diferença, assim, né? Sim. A gente vai encontrando, né, formas de fazer acontecer, assim, de equilibrar todos os pratinhos. Do jeito que dá, né? Do jeito que dá, sim. E às vezes, se não dá pra ficar só com o mais velho, né? Incluir ele nos cuidados do mais novo, né? Ter momentos de brincadeira, ou na soneca do mais novo. Sim. Enfim, A fazer gente vai o que dá. encontrando frestas, né, pra fazer acontecer. E você atende também, né, você atende pós-parto, assim, essas mulheres pós-parto? Atendo. Esses cuidados, porque isso é tão importante, assim, né, da gente falar como... Porque é isso que eu percebo, a gente cuida muito, né, da gestação, tem muito amparo, tem tudo, assim, e aí no pós-parto parece que a gente fica, né, a gente esquece que é um momento muito importante, assim, né, fisicamente, hormonalmente, psicologicamente, né, falando, assim. Eu percebi no meu parto a importância, de fato, de ter também uma equipe e mulheres ali para me dar um apoio, assim, seja nos primeiros dias, né, mas também buscar esse apoio depois, assim, né. Você, então, oferta, né, esse servir, assim, e o que você sente, assim, que é mais importante da gente cuidar como mulheres, assim, nesse momento do pós-parto? Aí eu acho que é realmente a saúde mental dessa mãe, né? A gente tem até agora no Brasil a campanha Maio Fruto à Cor, vou aproveitar e falar disso, né? Fala um pouquinho. Que é em prol da saúde mental materna, que a gente foi estudando cada vez mais, principalmente pós-pandemia, como aumentou casos de adoecimento psíquicos das mães, porque a gente está no momento da nossa vida com maior fragilidade e propensão a adoecer psiquicamente, por conta de toda a mudança, toda a questão hormonal, toda a adaptação, toda a privação, né, de sono. Muitas vezes até a gente esquece de tomar água, né? É algo assim, surreal. E amamentando é uma coisa básica, né, que a gente precisa. Então, é esse cuidado com a saúde mental mesmo dessa mãe. Por isso que é tão importante essa rede, essas pessoas que estão com essa mãe, esse acompanhante, esse parceiro, essa parceira, né? Essa sogra, essa mãe, quem estiver com ela, tá cuidando de fato, né? Tá lá à disposição para o cuidado e de olho nesses sinais, como é que tá essa mulher, né? Que o puerpério, ele é um estado meio deprimido, vamos dizer assim, né? Não é uma depressão, mas tem gente que confunde, né? Já recebi muitos pais falando, olha, eu acho que ela tá com depressão. Aí a gente vai ver e fala, não, esse é o puerpério, que é assim, né? Tem essa oscilação. Mas acho que esse cuidado com nossa mente é o principal, porque é isso que vai nos deixar bem enquanto pessoa, enquanto mãe e, consequentemente, no desenvolvimento desse bebê, né? Sim. Então é o cuidado que não só essa mãe tem que ter com ela mesma, né? Mas quem está com ela. Tá em volta, né? Porque o puerpério vem em ondas, assim, né? Então, às vezes, no da Luna, assim, os primeiros meses eu tava, gente, eu tô muito bem. Tô arrasando, tô ótima, tô dando conta, E de repente veio uma onda, assim, que eu fui lá pra baixo. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu não ia cair nesse lugar de novo. Então, é importante a gente lembrar isso, porque às vezes, passou que tem aquilo, né? O puerpério é 40 dias. Não, gente, o puerpério é muito mais do que isso, né? Eu sinto que até a gente desmamar, esse puerpério tá acontecendo, né? Sim. Às vezes tem mulheres que sentem até após isso um pouco, né? Então, eu sinto que é muito pessoal, muito íntimo, assim, né? E é isso, ele pode vir em ondas. Às vezes tem mulheres que não vai manifestar, por exemplo, nos primeiros meses, mas vai manifestar alguma coisa depois, né? Então... Isso acontece. Tem gente que fica super bem os primeiros meses e depois começa a vir algumas questões. Sim. Então, não se culpar, né, e também, enfim, pedir ajuda, né, ou quem tá em volta perceber isso de fato, mas a importância da gente chegar um momento que, bom, olha, tô entrando num lugar que não tá legal, né, e pedir ajuda, assim, né, tá tudo bem, assim, esse lugar de precisar mesmo, né, e de não estar bem, né, que às vezes a gente se sente mais, assim, fraca, né, ou enfim, incapaz, ou qualquer outra coisa. Mas a importância da gente pedir ajuda, assim, né, nesse momento. Procurar ajuda, né, independente do momento da vida que seja, até como eu trouxe aqui, a gente viu que a gente não estava conseguindo ajudar a Iris com a chegada do Otto, em um momento, né, que estava ficando
tava chegando num limite, assim, que eu falei, nossa, não tá mais parecendo a Iris que eu conheço, né? Falei, eu não tô conseguindo, enquanto mãe, né, com as ferramentas que eu tenho, ajudá-la. Então, eu vou procurar ajuda externa, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Então, tá na nossa mão também, né? Procurar essa ajuda, mas às vezes a gente tá num lugar tão desafiante do puerpério que a gente não consegue procurar ajuda, né? Por isso que é a importância das pessoas que estão com a gente, né? Ser essa fonte de cuidado, né? De sensibilidade, de apoio. Sim. Mas nem todos vão ter isso, né? Sim. Então é na medida do possível se cuidar, né? Se observar. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, né? Esse autoconhecimento que nunca acaba, porque a gente vai entendendo onde a gente tá, né? É o nosso limite, ou enfim. Onde não tá normal, né? Dentro do que a gente já viveu, onde a gente não tá mais dando conta, né? Ai, nossa, tem muitas ações, muito assunto. A gente precisava, assim, 3 horas aqui de podcast para tantos assuntos, assim, em comum e que eu gostaria de te perguntar. Mas acho que, assim, pra gente ir chegando nesse encerramento, assim, né? Você, Jéssica, agora, com toda essa trajetória, com todo esse caminho, com 2 crianças, 2 filhos lindos agora, ainda dentro de um puerpério, né? Sim. Como que você tem um vislumbre dessa Jéssica, assim, do futuro? Ou ela tá ainda ali naquele casulo pra nascer uma nova versão? Como você se enxerga daqui pra frente, né? Com toda essa trajetória, assim, profissional e íntima também. E eu sinto que eu tô começando agora a sair de novo, sabe? Que eu comecei a sair da Iris e já engravidei de novo. Sim, emendou, né? Emendei. E agora eu tô saindo, eu sinto que de uma forma muito mais transformada, mas ainda não sei dizer o quê. Sim. O quê? Quem é essa nova Jéssica, né? Ainda tô me identificando, me reconhecendo, né? Nesse novo lugar. Até profissionalmente, eu estou trabalhando bem pouco, estou atendendo poucas pessoas, tanto como psicóloga quanto doula, né? Tá bem devagarinho esse retorno, porque eu realmente ainda tô identificando quem que é essa pessoa, né? O que eu quero, o que eu gosto, o que me faz sentido. Eu sei que é nesse lugar de cuidado, eu sei que é nesse lugar com as mulheres, com as mães principalmente, com as gestantes, eu sei que é nesse lugar, mas não sei ainda o formato exato, né? E que também na nossa vida vai sempre se transformar, né? E tá tudo bem, né? O processo do não saber, né? Então eu tô muito nesse lugar ainda no não sei. Eu sinto que eu tô começando a sair, mas ainda tô no não sei. Ai, que bonito, assim. Muito bom poder te acompanhar, saber um pouquinho da sua história. Eu agradeço muito, assim, por se abrir, assim, partilhas tão íntimas, né? Que cabe nesse lugar do cuidado. E é isso, desejo que seja uma linda jornada, assim, né? Uma nova linda jornada que se abra no seu caminho. E que mais mulheres possam receber, né, dessa sua medicina mesmo, né? Tão importante, tão essencial, assim, nos dias de hoje, assim. Então, eu agradeço, assim, todo esse caminho que se abriu por todas nós, né? E é isso, a Essência do Ser fica lá, a gente pode deixar aqui o contato como um espaço, né, para as pessoas poderem conhecer. Vocês têm página no Instagram, né? Sim. A gente pode deixar aqui todo o seu contato. Agradeço. Se sente deixar alguma mensagem final? Eu quero agradecer também pelo convite. Eu acredito que isso também tá me ajudando muito a identificar quem eu sou de novo, né? Acredito que isso também foi uma medicina. Fiquei muito honrada pelo seu convite. E mensagem que eu deixo é da gente estarmos mais unidos mesmo como mulheres, né? Acho que é algo que a gente está resgatando aos pouquinhos, mas que ainda temos muitos passos para dar, né? Sim. Todas nós temos muita sabedoria, muita medicina, e a gente precisa se reconectar de novo, tanto com nós mesmas, né? Quanto umas com as outras. Eu acho que isso é um grande caminho aí para todas nós. Sim, obrigada. Voltar a confiar, né? Voltar a confiar e receber, né? E trocar essas medicinas, né?
Tá bom. Obrigada, Jé. Obrigada. Obrigada. É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Fiquem ligados aqui no nosso canal, se inscrevam, compartilhem e sigam para os próximos episódios. Até mais.